Fala galera, bom dia barra boa tarde aí, né? Quase boa tarde, mas ainda é bom dia. Não almocei, então bom dia. Bom pessoal, eu fiquei sumido aí dos últimos dias, né? Acabei não enviando o backtest aí pra vocês, mas estou retornando aí agora. Voltando aí com os nossos backtests. Vou encaminhar para vocês aqui o backtest tanto do índice quanto do dólar padrão, tá? Nossos estudos aí normal. Mas vamos lá, galera, para não enrolar demais aí, o vídeo não ficar tão extenso, né? Porque já são dois ativos que eu estou fazendo a leitura. Vamos lá. Vamos tentar entender o que aconteceu no índice, qual que era a minha perspectiva, por que ficou tão lateral assim, qual que é a minha prévia aí para a semana que vem, né? Na segunda-feira, bora lá. Bom pessoal, como de costume, né? Vamos começar pelos tempos gráficos maiores, aí inicialmente 60 minutos, né? Se eu tirar o zoom aqui, olha só galera, né? Primeiramente, vamos identificar onde o preço parou no movimento de quinta-feira, né? Para a gente poder fazer a leitura aí de sexta-feira, qual que era a minha análise. Então, se eu pegar a FIBA aqui, galera, é simples, ó. Vou colocar essa FIBA aqui, ó. Achei onde o preço tá. Olha só, máxima, mínima, 50%. Né? Então, ele fez o movimento que eu esperava para quinta-feira para buscar essa região, especificamente esse topinho, essa máxima aqui, tá? Ele até poderia subir mais um pouco, né? Porque eu tenho essas negações aqui sem teste, esse rompimento, esse gatilho aqui também que reverteu a tendência que está sem teste. Né? É bem atrativo para o preço buscar esses pontos aí, né? O ponto de negação sem teste do diário, enfim. Mas a minha perspectiva era esse alvo aqui para quinta-feira, galera, porque olha só o que o mercado fez, né? Ele veio de um primeiro 50%, que seria desse aqui, ó, máxima, mínima 50, tentou da saída do preço. Não conseguiu parando aqui naquela região, ele volta para romper esse topo. Não rompendo esse topo, ele volta para romper esse fundo. Não rompendo esse fundo, galera, a única exclusiva probabilidade do preço, tá, é romper o topo aqui e buscar o próximo topo barra 50%, que seria essa máxima aqui, olha só. E ele foi lá, né? E como ele sentiu essa região e o macro movimento, igual eu estou mostrando aqui para vocês, ainda é queda, a probabilidade total do índice era vir queda, tá? Eu estava pensando em alvo aqui, ó, nessa região onde o preço não passa, que é a negação lá do diário. Tá? E ele acabou que segurou onde, galera? No 50% dessa alta aqui, ó, mínima, máxima 50%. Exatamente no ponto de parada que eu tenho aqui, tá? Ele abriu negando essa região, ok? Ele abriu negando essa região, tentou dar sequência aqui nessa saída do preço, por isso que ele ficou lateral, mas ele parou onde? Ó, nesse 50% de queda aqui, né, da Fibogap que eu tenho aqui, ó, máxima, mínima 50%, que também está dentro dessa macro Fibo que eu estou desenhando para vocês. E ele tentou dar saída aqui do preço mais uma vez e não conseguiu, fazendo um fundinho duplo nessa região de compra. Tá? Olha só, nessa primeira fibra intermediária, ele nem buscou um movimento mais macro. Ele já parou nessa fibra um pouco mais intermediária. Então a probabilidade que eu vi, essa é a leitura, pessoal, tá? Dos últimos dias em conjunto da minha perspectiva para ontem, que era a queda, porque ele vindo desse 50 de queda, né, exatamente dessa macrofibo, a minha perspectiva era vir queda para o preço. Ah, mas ele quebrou a estrutura, está rompendo o topo. Sim, mas a macrofibo ainda é queda. Tá? E ainda mais que ele abriu negando essa região, a minha perspectiva total era de queda, principalmente nesses pontos aqui. Mas de novo, ele segurando nessa fibra de alta e fazendo um fundinho duplo aqui, a minha perspectiva agora é vir alta e ele ganhar dessa região. Tá, galera? A minha perspectiva aí para a semana que vem é um movimento aí de alta para o índice. Ele tende a ganhar esse ponto e principalmente buscar esses outros pontos aqui que eu comentei. Ó, negação sem teste, rompimento, esse gatilho aqui dos 60, talvez até mesmo esse topo aqui. Ó. Olha só, tá? Então para a semana que vem aí, minha perspectiva é um movimento para alta, beleza? Mas então, galera, é por isso que ele ficou lateral, tá? Porque ele estava preso entre esse 50% dessa alta aqui e esse 50% de queda, olha só, tá? E esse 50% de queda estava dentro desse conjunto aqui, tá? E, enfim, mas essa é a prévia aí desses últimos dias, a leitura da minha perspectiva de ontem e a prévia também para o movimento de segunda-feira para a semana que vem, tá? Vamos ver como que ele vai se comportar aí. Beleza? Então, partindo aí, galera, para os 5 minutos. Vamos ver o que está acontecendo lá, o que aconteceu lá agora. Né? Bom, agora que a gente fez a análise ali no 60, vamos entender aqui o que se passa no 5. O preço ele abriu com um gap de baixa, né, galera? Então, a minha única exclusiva perspectiva era a queda, tá? Para ele vir buscar aí as mínimas de ontem facilmente, principalmente esse ponto aqui, ó, tá? Que ele ficou devendo meio que um teste aqui nessa região. Mas eu não esperava uma lateralização dessa, tá? Uma acumulação dessa. Realmente foi bem feio. Eu não fiz nada nessa acumulação,
Porque eu nem deixei a FIBA armada aqui no dia, tá, galera? Não deixei a FIBA armada, só coloquei aqui, ó, um ponto de atenção na mínima do primeiro candle e na máxima dele. E fiquei observando. Eu falei, ó, só vou fazer alguma operação quando ele romper para algum lado, fazer um pullback confirmando que houve um rompimento e buscar a saída do preço, como por exemplo, tá? Coloquei um alerta e fiquei deixando para isso aqui deve ter matado muita gente, estopou muita gente isso aqui, com toda certeza estopou muita gente, tá? E aí o que que eu fiquei esperando, galera? Ele dá uma saída do preço, fazer um pullback confirmando, tá, os rompimentos anteriores para poder pegar a saída e buscar os próximos alvos. E a mesma coisa válido para queda. Ele dá a saída, fazer o teste para depois ir o pullback e buscar o alvo dele onde eu estava almejando aqui, tá? Então, eu não fiz nada e não tem muito o que dizer sobre essa lateralização, tá? Ficou preso no primeiro range do dia, lateralização horrível, então isso aqui é para acabar com a conta de qualquer um mesmo, e não fiz nada, tá? Não fiz nada. Eu tomei só um stop no dólar lá, se eu não estiver enganado. Depois eu vou comentar com vocês. Aí no índice foi onde eu recuperei aqui e saí no zero, tá? Então quinta-feira eu saí levemente positivo e ontem, sexta-feira, eu acabei saindo no zero. Mas enfim, voltando aqui, na hora que ele deu essa saída do preço, pessoal, eu falei, ó, candle careca dando essa saída do preço, os 60 minutos ele ainda estava brigando aqui, ó. Deixa eu só arrumar a fibra lá dos 60. Se eu não me engano, eu tava com uma fibra mais macro, né? Pera aí, essa daqui, a M60. Deixa eu só identificar aqui, galera. Eu acho que eu tava com essa fibra aqui, ó. Essa mesmo. Na verdade, era essa daqui que eu tava usando, ó. Aí, ó, só para poder ilustrar aqui para vocês, ó. Então, galera, na hora que ele deu essa saída aqui, eu falei, ó, beleza, candle careca, deu a saída da lateralização do preço, eu vou esperar uma confirmação, porque igual eu falei, estava esperando uma saída, uma confirmação, iria pegar o pullback com a possibilidade dele subir. Mas a minha perspectiva era a queda, tá? Para o dia de ontem. Mas como ele deu uma saída para alta, eu falei, opa, vamos ver se não é um falso rompimento. Porque a minha perspectiva de queda ainda continuava. Por quê, galera? Porque era o seguinte, o preço, olha só onde ele estava trabalhando, abaixo desses 50. E olha essa região aqui, galera. Região pedreira total dos 60 minutos. Olha só, topo triplo aqui que ele rompeu, negou e está trabalhando abaixo. Ele tinha mais alvos abaixo para poder fazer o teste. Então eu só estava conseguindo visualizar pullback nessa região para poder vir queda. Olha isso. Região pedreira total do índice aqui, tá, galera? Ele não passa de forma alguma. Tá? Por isso que eu só estava visualizando queda. Após o fechamento antes de eu continuar aqui, galera, após o fechamento do primeiro candle aí, que ele abre rompendo barra negando os pontos para a esquerda, se eu colocar essa fibra, ele já deu alvo nos 50% de ontem. Então o candle 2, galera, já deveria cair. Tá? Se eu seguir a risco o candle, o candle 2 já deveria cair. Não caindo, o 3 sobe. Não subindo, o 4 cai. Não caindo, o 5 sobe. Olha só, tá? O 5 acabou cumprindo sua movimentação. Mas eu não fiquei muito agarrado a isso não. Eu só fiquei agarrado. Por quê? Eu só fiquei agarrado não. Eu só analisei, né? Melhor dizendo. Que ele fez o pullback numa macro região de venda e estava parando exatamente numa região de venda excelente para mim abaixo de todos esses topos que foram negados. Então por isso que eu só busquei venda. E assim, recapitulando aqui, na hora que ele deu a saída do preço, mas negou aqui, olha só, eu falei, opa, esse cara aqui teria que vir para queda, porque se eu colocar essa fibra aqui, ó, olha só, ele deu a saída do preço, mas se eu colocar essa fibra aqui, ele já deu alvo no 50%, negando o rompimento, então esse cara tem que cair. Na hora que esse cara cai, e esse aqui cai também, eu só conseguiria visualizar a venda no candle 25, porque aí foi um falso rompimento, uma busca de liquidez, pegou o stop da galera que já estava vendido para vir a queda, tá? Mas a minha perspectiva era queda até mais para baixo aqui nos outros pontos. Ok? Então, o que eu esperava, galera? Se esse candle 22 ele não tivesse negado o rompimento, mas fechado acima, aí sim a probabilidade era ele fazer um pullback para poder dar saída. Mas como ele negou o rompimento, eu já liguei um alerta. Eu falei, ó, pode ser um falso rompimento. Vou esperar o fechamento do 23. Tá? Mas assim, eu entrei aqui vendido no 22 pelo candle careca. O 22 abriu testando para cima, testou outro ponto de parada meu aqui, entrou um fluxo, eu peguei uma venda e fiz uma parcial aqui. Ó, fiz uma parcial de 100 pontos. Com 5 contratos, e segurei um contratinho só para me manter na operação. Tá? Fiz uma parcial no último rompimento de 100 pontos só para eu poder entrar na operação. Eu fiquei segurando um contrato. Tá? Era só para me manter na operação porque eu estava com a perspectiva de queda e estava imaginando que isso daqui poderia ser uma falsa saída, um falso rompimento igual eu expliquei. Então eu falei, ó, se o 22 negar rompimento, eu vou manter a operação.
Se ele não negar, a probabilidade do 23 é querer subir. E a obrigação dele era subir. Como ele negou, o 23 tinha que cair. O 23 cumpriu sua obrigação, mas ele deu alvo aonde? Ó? Opa! Ele deu alvo na FIBO do dia. Olha só. Tá? Então o 24 tinha que continuar a queda. Tá? Eu não botei muita fé nessa FIBO aqui do dia, galera, porque é lateralização total aqui. Então, para mim o 24 vinha para queda mesmo. Então, após o fechamento do 24, a melhor venda foi no candle 25. Na hora que ele vem testar o rompimento anterior, ele vai ter que vir para o fundo. Ó. Foi onde eu bati uns scalpzinhos nele para poder recuperar o loss. Eu tomei um loss pesado lá no dólar para poder recuperar o loss. Fiz uma parcial exatamente aqui nas mínimas e estava tentando carregar a saída aí com 3 contratos para pegar meta. Ia ficar positivo, ia bater meta se ele viesse aonde eu estava almejando, que era exatamente esse ponto aqui, onde o preço também não passa nos 60 minutos. Tá? Só que infelizmente ele iria lá, tá, galera? Tudo indicava que ele iria lá. Ele só não foi porque o dólar resolveu vir para queda. Na hora que o índice deu essa bela saída aqui, o dólar resolveu vir para queda. O dólar fez isso aqui para queda. Aí não adianta. O dólar comanda o índice. Tá? Dólar comanda o índice. Se o dólar cair, se o dólar quiser cair, o índice vai subir, ponto final. Não importa a leitura, tá, galera? Ontem foi o exemplo disso. Então ele tinha mais alvos para queda sim. Tudo estava indicando que ele iria fazer esse pullback para poder vir essa saída do preço, para buscar essa extremidade aqui. Uma vez que, se ele está vindo do macro movimento aqui, pessoal, só recapitulando aqui, ó. Se ele está vindo do macro movimento, olha só. Tá? Se ele está vindo de um macro 50% aqui, ó, a minha única exclusiva perspectiva é ele vir para dar saída do preço. Tá? Então, por isso que eu estava avisando o alvo aqui, ó, porque é o macro 50% de toda a alta. Se ele está vindo do macro, ele tende a buscar outro. E por isso que se ele segurar aqui, a perspectiva agora é vir uma alta. Beleza? Então, agora já começa a fazer mais sentido a análise que a gente fez lá no começo. Né? E por isso que na hora que ele começou a devolver, eu já liguei um alerta. Falei, ó, o dólar vindo para queda, o índice começou a negar os rompimentos anteriores, rompendo máxima. Após o fechamento do candle 30, eu liberei a mão de contratos e segurei um contratinho só. Falei, ó, esse preço vai querer subir para fazer graça lá para cima. Infelizmente, ele certeza que ele iria dar uma saída limpa aqui, ó, do preço. Eu estava com alvo nessa marcação minha aqui, ó. Certeza que ele iria dar uma saída limpa, mas infelizmente por conta do dólar ele não conseguiu, né? Infelizmente mesmo. Aí eu armei a FIBO de queda do dia, falei, ó, bom, tô com a FIBO de queda do dia armada. Tudo bem, se ele nega rompimento aqui das mínimas, que foi o que o candle 30 fez, né? Ele está falhando a estrutura, tá? Mas a FIBO do dia de queda ainda é válida e pode ser só um pullback para querer continuar a queda. Mas se ele está negando aqui as mínimas, galera, já me acende um alerta que ele pode querer vir buscar topo do dia. Mas para isso, ele tem que quebrar a estrutura de baixa, não adianta ele só falhar. Aqui ele falhou porque ele negou rompimento de mínimas, ok? Então, ainda posso imaginar que é um pullback para ele fazer esse movimento. Só vai quebrar a estrutura quando ele romper essas máximas aqui, ó, porque ele ganha a FIBO de queda, a extremidade da minha FIBO de queda, trabalhando acima dessas máximas, única e exclusiva probabilidade total do preço vir aqui, ó, tá? Então, enquanto ele estiver trabalhando a FIBO de queda, eu vou buscar por vendas, mas com um alerta de que, ó, se ele não der a saída do preço, se ele não fizer isso aqui, ele vai querer subir e vai querer buscar a extremidade. Tanto que, olha só, ele tentou dar a saída do preço, mas onde ele parou? Negação. Aí isso aqui é o pullback, ele dá a saída do preço, quebrou a estrutura de baixa, veio fazer o pullback, ó, mínima, máxima 50%, para buscar o topo do dia. Olha só. Tá? Então, esse foi o contexto aí, basicamente, né, do movimento que eu enxerguei no dia de ontem. E aí, ó, eu ainda estava vendido porque eu estava muito bem posicionado, deixei o stop gain aqui. Após o fechamento do candle 33, lembrando que em região de 50% tem que haver rompimentos, eu fiz uns scalpzinhos de venda aqui no candle 34. Né? Fiz a minha saída aqui, mas após o fechamento do candle 35, eu só segurei um contrato de novo, porque eu falei, ó, o preço falhou a saída. Se ele está falhando a saída aqui, ó, única probabilidade, se ele não fizer isso aqui de novo, a única probabilidade total agora é dele vir para o topo do dia. Olha aí, a máxima do dia. E foi dito e feito, né? Então, após ele quebrar a estrutura, que foi a saída aqui do candle 40, olha aí, né? Aí eu vou trabalhar com a minha primeira FIBO de alta. Eu tenho essa e tenho essa daqui também. Opa, olha aí onde o preço segurou. Se não há rompimentos nessa região, mas ele está negando o topo. Tudo bem, falhou a estrutura de alta. Mas ele está rompendo fundo, está rompendo mínimas? Não. Então, ainda é um pullback, porque ele ainda tem que testar topo do dia, olha só. Então, eu poderia comprar por aqui, ó, candle 50, candle 51, poderia comprar também com a perspectiva dele vir aqui, ó.
Olha aí, né? Então essa é o poder aí do price action, né? Da FIBO, né? Saber o movimento onde o preço está e até onde ele teria que ir. Tanto que ele chegando na região de topos, galera, e não rompendo, eu já poderia vender aqui, ó, no candle 63 ou até mesmo no 64, após o preço, ó, não conseguir nem romper isso aqui, ó. Olha só. Ou até mesmo no 65. Então, ó, deu venda no 64, deu venda no 63, 64, 65, olha só. Tá? Aí a probabilidade, ainda mais depois que ele nega esse topinho aqui, ó, a probabilidade é dele vir aqui para essas mínimas, ó, buscar essa regiãozinha de mínimas aqui. Então, se eu pego venda ali, deixa eu só posicionar minha FIBO, olha só. Se eu estou pegando venda ali, ó, eu vou imaginar que ele vai querer vir nessa regiãozinha de mínimas, tá? Porque basicamente eu estou enxergando esse movimento aqui, galera. Ele veio, fez esse pullback, veio, não conseguiu dar a saída aqui do preço, olha só. Ele violina, mas não rompe esse topo. A única exclusiva probabilidade dele agora é romper essa regiãozinha, fez o pullback e vem buscar essas mínimas aqui, olha só. Então aqui também deu venda, tá? Eu vi buscando alvo aqui nessas mínimas, porque é a minha FIBO macro aí do dia. Tanto que se eu colocar, opa, a FIBO tá errada aqui, ó. Era essa daqui, ó, olha só, mas tá na mesma região. Tanto que se eu colocar essa FIBO de baixa, olha só, deu uma excelente venda no candle 73, ó. Região de 50%, tem que rever rompimentos. Esse cara não rompendo, o 73 vem para queda. Pullback, na minha melhor região de venda, lenha. Olha só o que ele vem buscar aqui. Então, excelente trade aí, ó, o stop. 100 pontos aí de stop, 110 pontos de stop para um alvo aqui de 375, praticamente mais que 3 para 1 aí, né? Excelente, operação de meta, né? Tanto que aí ele chega na região de 50%, tem que haver rompimentos. Após o fechamento do candle 78, já me liga um alerta para compra. Eu compraria tranquilamente o candle 79, porque isso aqui para mim é um fundão duplo no 50%, ó. A probabilidade agora, galera, dele vir, voltar para o topo e romper isso aqui, tá? Mas antes dele chegar lá, o que ele tem que ganhar? Os 50% aqui no meio. O que eu tenho aqui, ó? Olha essa regiãozinha de topos aqui, ó, de máximas, onde o preço não passa. Se ele enrosca aqui, aí eu só vejo probabilidade dele voltar para romper esse fundo. Olha só, ele chegou e rompeu essas mínimas, mas a FIBO do dia, de alta aqui do dia, ainda está válida, tá? Olha aqui, ó, as outras mínimas que ele não consegue romper, galera. A negação aqui que está segurando o preço, olha só, essas mínimas aqui. E o que ele fez? Negou. Probabilidade dele fazer o pullbackzinho aqui e querer voltar para cá, o que já induz também um movimento de alta para a semana que vem, para segunda-feira, enfim. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a análise aí de ontem, né? Então, surgiram algumas vendas por aqui também, já que o preço não consegue ganhar dessa região. Ó, poderia ter pego venda nessa violinada, poderia ter pego venda nesse candle 95 também, mas claro, pelo horário, numa sexta-feira, não dá para operar, né? Esse horário, pelo amor de Deus. Mas assim, para a gente ver, galera, se tiver calma de deixar passar essa lateralização aqui, o preço vai formar alguns movimentos. Claro que assim, ele entregou bons movimentos no período da tarde, e operar sexta-feira à tarde é complicado, a gente sabe disso. Mas entregou, galera, olha só, tá? O período da tarde foi melhor que o período da manhã numa sexta-feira, olha isso. Matou geral aqui na lateralização, para quem não teve paciência de esperar, para depois vir uma saída do preço e armar uma estrutura excelente aí para poder pegar algumas operações, né? Então é isso, galera. De fato, é assim, é aguardar. Na hora que ele desenvolve uma estrutura, a gente usa a FIBO para saber de onde ele está, onde ele tem que ir. Porque se ele não fizer o plano A, ele vai ter que fazer o plano B. Como, por exemplo, o que eu citei aqui com vocês. Se ele está negando as mínimas que ele rompeu aqui, já liga um alerta dele vir aqui. Mas eu ainda tenho que considerar que pode ser um pullback para ele dar essa saída. Mas a partir do momento que ele falha esse rompimento aqui de novo, fazendo pullback na negação, minha única e exclusiva visão é ele buscar alvo aqui no topo, ó, tá? Então só vou pensar em alvo aqui. Ainda mais quando ele quebra a estrutura de baixo do dia. Aí isso aqui para mim é um pullback para poder voltar aqui, ó, tá? Então, deixa desenrolar e veja o que o preço está dizendo. Tá? Muitas vezes a gente toma stop aí, eu também, tá? Isso serve para mim. Porque eu estou muito assim, apressado querendo pegar a operação, porque o 60 tem não sei o que, o 60 aquilo, o 60 é isso. Só que a estrutura do dia nem está formada. Então eu não sei se ele de fato vai querer cumprir o que o 60 está me entregando. Então, galera, os 5 minutos tem que ser a nossa diretriz. Então aguardem, os 5 minutos nos dá uma posição, um direcionamento igual ele está entregando aqui. Tá? E se não entregar nada, fica lateral, não operem, tá? Fiquem de fora, beleza? Então esse é o backtest do índice, galera. Eu vou tomar uma água aqui rapidinho e já volto para fazer o backtest do dólar. Um momento. Bom, galera, retornando aqui, né? Agora para a gente dar continuidade aí no dólarinha, galera. Vamos ver o que aconteceu aí, né? Bom, vamos lá. Tempo gráfico maior, 60 minutos.
Deixa eu só expandir a tela aqui, justo TM60, aqui. Bom pessoal, a minha perspectiva para o dólar era uma alta corretiva inicialmente até esse ponto aqui mesmo, né? Até mandei para vocês lá no grupo que a minha perspectiva era ele vir aqui ó, nessa região onde o preço não passa, né? Por que, galera? Porque basicamente se eu olhar aqui, ó, ele veio de pullback, né? Veio fazendo pullback, fez um fundinho duplo aqui, chegou a romper aqui essa máxima, né? E aí ele segurou nessa região, tá? Ele poderia sim vir testar esse fundo para querer fazer essa alta, mas como ele abriu com esse gap de alta já, eu só estava vendo única e exclusivamente a probabilidade de vir para cá, tá? Vir para cá, consequentemente vir para esse ponto aqui também onde ele foi praticamente testar e o rompimento do diário, né? Então era essa minha perspectiva, um alvo inicial aqui, para depois ele vir fazer um segundo pullback e continuar uma possível alta, tá? Porque eu estava visualizando um pouquinho mais de alvo aí para cima. Principalmente nessa mínima do candle 4 aqui, ó, candle gatilho que reverteu a tendência e ainda está sem teste. Mas acabou que ele fez um topo duplo, né, galera? Se eu colocar essa FIBA aqui, ó, basicamente, olha só o que ele fez aqui, né? Ele fez um topo duplo aqui e veio queda. Voltou para a região onde o preço não passa, tá? E começou a sentir aqui novamente, querendo voltar para onde? Ó, essa região de negação aqui, ó. Então o dólar, o que ele pode fazer? Tá? Era essa a minha perspectiva aí para o movimento de ontem. Uma alta e até principalmente esse ponto aqui, né? Como ele já abriu com o gap, ele veio fortemente aqui, diretamente, melhor dizendo, né? Então concretizou a leitura, mas eu estava visualizando uma alta um pouco mais forte até esse ponto. Só que depois desse topão duplo que ele fez, ele veio para queda. Só que ele falhou esse rompimento de fundo, né, galera? Falhando esse rompimento de fundo, ele tende a voltar aqui, ó. Só que antes dele voltar lá, galera, ele tem que ganhar desse ponto, ó. Olha só. Ele teria que ganhar desse ponto, porque se ele não ganha, ele vem para queda. Tá? Então, para a semana que vem, o que eu vejo para o dólar? Uma alta também. Tá? Não está tão nitidamente assim igual o índice está muito mais voltado à alta, só que o dólar ó, ele não consegue romper esse ponto. Então, ele tende a buscar mais liquidez aí para cima, para depois continuar a queda. Só que antes dele vir aqui, e a minha perspectiva de alvo para o dólar é nesse topo, ele tem que ganhar o que? Dessa máxima aqui, desses topinhos aqui para minha esquerda que foram negados. Então ele pode testar aqui e querer fazer esse movimento. Tá? Então estou visualizando uma alta para o dólar também semana que vem, mas vamos ver como que ele irá se comportar. Tá bom, pessoal? Então essa era a minha pré-análise aí, né, para o movimento de ontem. Já fica uma análise aí para a semana que vem também, da onde o preço está, da onde ele pode ir. Detalhe que se ele ganhar essa região aqui, galera, ó, ele vem para cá. Ó. Ele vem para o próximo topo, que é o próximo 50%. Tá? Então vamos ver como que ambos os ativos aí vão se comportar na semana que vem. Bom, galera, iniciando aqui nos 5 minutos aqui do dólar, né? Deixa eu só ajustar aqui a minha FIBA aqui aliás, o tempo gráfico aqui do 60, beleza, 5 minutos, deixa eu jogar aqui, ó, M5, beleza. Bom, galera, é igual eu havia dito para vocês, né? O preço ele abriu aqui com gap de alta, então eu estava visualizando o alvo nesse ponto aqui, tá? Olha só, nessa regiãozinha aqui de topos, né? Onde o preço não passou, né? Não conseguiu ganhar. Então eu fiquei de olho numa compra, mas eu estava olhando o índice e acabei perdendo a compra aqui do candle 8 do dólar, galera. Basicamente o que ele veio fazer, né? Faltou um testezinho, um formato assim, melhor dizendo, um pivô mais bonito, né? Ele ficou bem enroscado aí também no início do dia, mas se eu parar para olhar, galera, ele basicamente fez o seguinte, ó, ele veio fazer esse pullback aqui nessa região aqui, olha só, né, com ponto de parada, renovou máxima, fez um fundinho duplo e foi para cima. Ficou um pouco esquisito, tá? Ficou um pouco esquisito sim, mas acabou que deu a saída para poder vir buscar os alvos que eu estava almejando aqui para cima. A minha primeira perspectiva de entrada aqui, galera, era no candle 8, mas eu tava de olho lá no índice e acabei perdendo a entrada aqui no dólar, tá? Acabei perdendo essa entrada, mas acabou que ele fez esse pullback aqui, ó, e foi para cima. Então eu poderia comprar aqui no candle 8, até porque ele é o cara que deveria subir também, tá? Após o fechamento do candle 7, galera, o 8 deveria subir e romper pelo menos máxima aqui do candle 6, ó, ele faz isso. Tá? E aí ele deu a sequência na alta dele, né? Deu a sequência na alta dele e foi buscar os pontos aqui que eu estava almejando lá em cima. Tanto que, antecipadamente, pelo minuto, galera, eu vendi aqui o candle 16. Pelo minutinho, após o fechamento aí do candle 14 e do candle 15, tá? Eu tenho essa FIBA aqui, ó, essa FIBA intermediária de alta, eles deram alvo, mas eu não tenho nada para segurar o preço ali, né? Eu não tenho ponto de parada, não tenho um suporte ali, uma marcação que poderia segurar o preço. Então, onde eu estava almejando mais o preço, galera? Na FIBA do dia. Pelo menos na FIBA do dia.
tá? Então eu fiz a venda aqui antecipada pelo minuto no candle 16 porque eu estava avisando o alvo nele aqui, ó, né? Então eu fiz uma venda antecipada, fiz uma parcial rápida aqui de 5 pontos e fiz uma saída total aqui, ó. Tá? Eu fiz essa saída total aqui. Aí consegui uma boa gordurinha. A minha perspectiva era uma alta para o dólar, então eu estava esperando ele respeitar essa região de 50% para possivelmente ele querer fazer esse movimento aqui, né? Mas acabou que ele ganhou, né? Ele ganhou a região aí, quebrou a estrutura do dia e veio queda, tanto que surgiu uma excelente queda, uma excelente venda nesse 50% aqui. Olha só, galera, se eu colocar essa FIBA, olha só a venda aqui no candle 24, tá? Na região de 50% tem que haver rompimentos. Candle 23 não subindo, o 24 vem para queda. Após a quebra de estrutura, isso aqui para mim é o pullback para ele dar a saída do preço. Eu vejo que ele vem para mínima, para romper mínima mesmo, probabilidade de fechar o gap aqui embaixo. Tá? Eu só não vendi aqui, galera, porque eu já estava vendido no índice, eu estava muito bem posicionado. E aqui foi o momento que eu comentei com vocês que o índice, o dólar havia virado aí para queda, né? Então, e a estrutura de queda do dólar também estava muito forte, porque ele quebrou a estrutura do dia. A minha perspectiva não era ele quebrar a estrutura do dia, mas sim fazer isso, só que infelizmente ele quebrou, veio fazer o pullback e veio a queda, né? E foi onde eu comentei lá no grupo, falei, galera, ó, devido ao dólar, o índice não vai voltar a cair, porque se o dólar vir para queda e ele está querendo dar saída, ele vai jogar o índice para cima. Infelizmente, o índice é muito refém do dólar, né? Se o dólar quebra uma estrutura e vai fazer um movimento ao contrário, no caso aqui a queda, vai vir queda e vai jogar o índice para cima, tá? Infelizmente mesmo. O dólar comanda muito o índice. Então deu uma excelente venda aqui no candle 24, tá? Ele cumpriu sua obrigação, o 25 deveria cair já. Não caindo e negando o rompimento, o 26 sobe. Não subindo, o 27 vem para queda, tá? Então deu uma excelente venda aqui no candle 27 também aqui do dólar. Aí ele deu uma segunda saída do preço, veio fazer um segundo pullback e deu mais uma oportunidade de pegar a venda com o fechamento aqui do gap, né? Olha só. Se eu colocar essa FIBA aqui, ó, mínima, eu posso pôr essa FIBA, ó. Ela é viável, tá, galera? Tanto essa quanto essa daqui, mas foram ambas respeitadas. Porém, eu vou usar essa daqui, ó. Olha só. Região de 50% tem que haver rompimentos. Esse cara aqui, 38, já deveria ter rompido 37. Não fazendo isso, venda no candle 39. Então, excelente venda aí no candle 39. Basicamente, o preço veio romper aqui, ó. Né, rompeu a região de mínimas aqui do dia e veio testar para poder continuar a queda. Então, se eu pego venda aqui, para mim o alvo é aqui no gap fácil. Tá? Então, se eu pego essa venda, galera, o stop aqui de pelo menos uns 6 pontos para um alvo aqui de 17, né? Meta aí tranquilamente. Então, vou até marcar aqui também, ó, excelente operação, né? Na venda desse candle aqui, ó, excelente operação mesmo. E aí, claro, ele já deveria romper mínima do 37, tá? Ele não faz isso, porém ele nega os topos para a esquerda. No candle seguindo a risca, o 40 deveria subir, tá? Candle 40 deveria subir. Desculpa, eu falei que o 39 deveria romper o 37, mas na verdade o 39 deveria romper o 38, tá? Que eu vi o número errado ali, acabei falando uma coisa errada. Mas esse candle que deu venda, o candle 39, deveria romper mínimo do 38. Ele não faz isso, mas ele nega o rompimento dessas máximas para a esquerda. Tá? A maior probabilidade de vir queda no 40, ok? No candle ele deveria subir? Sim, deveria subir, mas a maior probabilidade é dele ainda vir queda devido à negação. E veio queda. Tá? Veio queda devido a todo o cenário, toda a estrutura. Né? E aí ele veio fechar o gap. Veio fechar o gap e ficou um pouco mais lateral. Se eu parar para olhar ali pelo contexto dos 60, galera, ele vindo desse topão duplo, ele deveria para romper esse fundo. Ele não conseguiu. Tudo bem que ele não testou lá, porque o fechamento aqui do dia anterior segurou o preço. E aí ele começou a querer voltar onde? Para cá. Então é possível que ele venha testar essas negações aqui na semana que vem, tá? Para segunda-feira. Mas a maior probabilidade, igual eu comentei, é ele voltar aqui nessas máximas para rompimento. Tá? Vamos ver o que o dólar vai entregar. Tanto o índice quanto o dólar estão entregando um cenário comprador, né? Então a gente tem que aguardar, porque muitas vezes a abertura do gap, igual foi ocasionada aí ontem, né? Acaba entregando muito mais um movimento aí ao contrário, então vamos ver como que eles vão se comportar. Mas é isso, pessoal, essa é a análise tanto do índice quanto do dólar. Tamo junto, tá? E até semana que vem. Um abraço aí, valeu, um bom final de semana para quem está assistindo agora e até mais.